Boa noite. O nosso grupo irá apresentar sobre os impedimentos e a suspeição do juiz. Inicialmente, a gente trouxe uma juíza que atua no estado do Pará e, em segundo, um desembargador que já atuou como juiz no estado do Paraná. E logo depois, os acadêmicos irão se aprofundar nos artigos. Olá, meu nome é Adriana Grigolin Leite, eu sou juiz estadual no estado do Pará há aproximadamente 6 anos. Antes disso, eu fui servidora no estado do Paraná por cerca de 14 anos, fui assessora de juízes como de desembargadores. Depois que eu passei no concurso público, eu mudei minha residência aqui para o estado do Pará. Hoje eu sou juíza na comarca de São Caetano de Odivelas, que é uma comarca de entrância inicial e juízo único, ou seja, eu não tenho especialidade em matéria de atuação, eu atuo de forma geral. Na comarca em que eu atuo, eu nunca tive nenhuma situação de impedimento ou de suspeição, até mesmo porque eu não dou aula, eu não tenho familiares na comarca, eu não tenho amigos de longa data e eu não tenho uma vida social que pudesse gerar alguma situação de impedimento ou de suspeição, né? Alguns colegas meus, que também são de outros estados, eu vejo que eles raramente têm alguma situação de suspeição ou de impedimento, né? Trazendo, assim, algum exemplo que tenha sido vivido por algum colega meu de impedimento, eu aponto a situação de um colega que, antes de ser juiz, ele foi promotor de justiça e ele chegou a atuar na mesma comarca como promotor e como juiz. Então, tiveram alguns processos que ele já tinha dado parecer ministerial, como na área de infância mesmo, além dos processos criminais, em que ele teve que se dar por impedido para julgar, né? E em situação de suspeição, um colega, ele foi trabalhar numa comarca inicial, que, assim, nas comarcas, de uma forma geral, aqui do estado do Pará, as iniciais, há uma certa dificuldade de a gente encontrar algum lugar para residir. E quando ele foi para essa comarca, a única casa que ele arrumou para alugar, o proprietário ele tinha alguns processos cíveis e criminais tramitando, né, no fórum. Ele achou por bem se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, para que não fosse alegada alguma situação de suspeição dele ou assim de razão de foro íntimo, apesar dele não ter nenhuma amizade com o proprietário, né? Ele achou melhor se declarar suspeito para essa situação, né? As situações de impedimento como de suspeição, elas estão previstas no Código de Processo Civil. Impedimentos são situações mais graves e de ordem objetiva, enquanto que a suspeição, elas são de presunção relativa, né, de nulidade, elas são um pouco menos graves, mas mesmo assim elas ferem o princípio da imparcialidade do juiz, e quando o juiz encontrar alguma situação em que ele não se ache apto a julgar, que estaria prejudicando, né, alguma das partes, ele deve declarar de ofício. Eu acho que eram esses apontamentos que eu tinha para o momento. Obrigada. Meu nome é Marcelo Gobo Dalabé, sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e atualmente sou presidente da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná. Bom, primeira pergunta que vocês me fazem é se nos meus anos de juízo se eu já fui afastado de algum processo. Não, nunca fui. Pelo menos não por ordem do tribunal. Eu já me afastei de vários processos, tanto por suspeição como por impedimento. Depois, no decorrer da resposta às perguntas, nós vamos falar sobre isso. Segunda pergunta é, já presenciou algum caso de impedimento ou suspeição no fórum em que atua? Olha, hoje eu atuo no Tribunal de Justiça, mas tanto quando eu era juiz de primeiro grau como no segundo grau, sim, já vi juízes serem afastados de processos por conta de impedimento ou suspeição. De modo geral, o senhor já ouviu falar de algum caso de impedimento ou suspeição? Sim, vários. Eu sou magistrado há 32 anos, então com certeza eu já vi vários casos de afastamento. O senhor já teve um caso de impedimento por ser juiz e ser professor de uma faculdade ao mesmo tempo, sendo impedido de julgar eventuais processos da instituição de ensino? Ou conhece algum colega que passou por a situação?
As duas coisas. Eu já me declarei impedido em processos onde instituições de ensino em que eu ministro aulas eram parte, e já vi também colegas se declararem impedidos pelo mesmo motivo. Eu sou professor de graduação de Direito Penal em uma universidade, em uma faculdade em Foz do Iguaçu, mas dou aula em diversas pós-graduações. Sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná na área de Direito Empresarial, sou professor da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, sou professor da Univel, que é uma universidade de Cascavel. Enfim, é bem comum eventualmente aparecer um ou outro processo em que alguma dessas instituições em que eu dou aula sejam parte. Daí a regra é a declaração de impedimento. O senhor já teve que desistir de algum processo por parentescos consanguíneos e afim? Já. E já em duas situações. Uma vez chegou um processo para minha relatoria no tribunal em que uma das partes era meu primo. De pronto eu tive que me dar por impedido. E, curiosamente, esse processo foi redistribuído para outro desembargador, e aqui tem um dado interessante. No tribunal, nós não julgamos sozinhos, o julgamento é sempre colegiado. E, curiosamente, o colega que foi redistribuído, eu votava. E na hora do julgamento, tinha que me dar por impedido de novo. Por quê? Porque, novamente, o processo onde era meu primo estava sob julgamento. O senhor pode explicar um pouco melhor sobre o impedimento do juiz em exceção de suspeição? A exceção é de impedimento ou suspeição. É um instrumento processual em que a parte pode alegar que determinado magistrado que está na condução do processo esteja um nos casos de impedimento, parentesco, ou ser proprietário ou administrador de alguma empresa, embora o juiz não possa administrar empresa nenhuma, mas eu já vi casos assim, isso gerou inclusive processo administrativo. E a suspeição são vários motivos, amigo, inimigo, ou por motivo de foro íntimo. Eu vou dar um exemplo de motivo de foro íntimo que acontece com alguma frequência. Eu tenho, o meu gabinete é composto por vários assessores. Eu tenho vários assessores e 2 estagiários, né? Um de pós-graduação e um de graduação. E eventualmente acontece de entrar um processo cuja parte está sendo defendida por um parente de alguns dos meus assessores. Isso acontece com alguma frequência. Por exemplo, eu tenho 2 assessores em que os tios são advogados. Então isso acontece com frequência. Então eu me dou por suspeito por motivo de foro íntimo, porque, para o bem ou para o mal, o juiz tem que ser isento. E, além de ser, ele tem que parecer para a sociedade ser isento. Porque senão a credibilidade da decisão fica atingida. Eu concordo que juízes não podem parecer para as partes ou parecer no foro como tendo algum interesse na causa. Então, nesse sentido, eu declaro a suspensão sempre por motivo de foro íntimo quando acontece esse tipo de caso. Qual a sua experiência na área civil? Eu sou desembargador de uma Câmara de Direito Empresarial e de Posse-Propriedade há 10 anos. É o tempo que eu trabalho com essa parte civil mais de perto. Antes disso, só quando eu iniciei a minha carreira, isso em 1989, que você é juiz de tudo, na verdade, então dava para escolher. Mas toda a minha formação acadêmica é dentro de direito penal. Eu tenho mestrado, estudei na Universidade de Camerino, na Itália, tudo na área de direito penal. Mas há 10 anos eu trabalho na área de direito empresarial, e aí tem um detalhe interessante, porque a partir do meu trabalho em direito empresarial e pós-propriedade, eu acabei sendo convidado para dar aula de pós-graduação na área de direito empresarial. Mas, para explicar alguns mecanismos de recuperação judicial, que é uma área que nós trabalhamos fortemente no tribunal, na minha Câmara, do que uma formação acadêmica propriamente dita. Bom, quando é que eu ingressei na carreira de juiz? Eu assumi como juiz substituto em dia 11 de abril de 1989. A maioria de vocês que estão me ouvindo não eram sequer nascidos, com certeza.
Com relação à sua postura referente ao cargo de juiz. No dia que eu fui nomeado, dia 11 de abril, houve uma reunião dos juízes substitutos que estavam sendo nomeados naquele momento. Eu tinha 25 anos, 25 a 26 anos naquela época. E o corregedor da época fez uma reunião conosco, nós éramos 11, nós passamos em 17, eram 3.800 candidatos, nós passamos em 17. Mas 11 tomaram posse nesse dia, os outros 6 tomaram posse uns 2, 3 meses mais tarde. Eu me lembro de uma frase do meu corregedor dizendo o seguinte: o juiz é o principal manequim da principal vitrine, da principal loja, da principal avenida de uma cidade. Todos vão olhar. E o que o juiz pode fazer, todos podem. O que o juiz não faz, todos pensam se podem fazer. Essa frase eu levei a minha vida toda como magistrado. O juiz, pela natureza do cargo, ele tem que aparecer o mínimo possível. Isso acho que é um ponto. Segundo, retidão. Não dá para cobrar honestidade e escolher se vai ser honesto. Uma vez eu era paraninfo de uma turma e o orador da turma disse que ele escolhia todos os dias ser honesto. E eu disse no meu discurso que os honestos não escolhem, eles são ou não são. Uma questão de ser ou de não ser. O juiz tem que ser honesto. Terceiro, o juiz tem que saber direito. Não adianta achar que cada caso é um caso e na hora eu resolvo. A base intelectual é fundamental para a atividade do magistrado. Por isso que o concurso para juiz é o mais difícil da República. O último concurso aqui no estado do Paraná tinha 8.000 candidatos, passaram 12. Então, isso é preciso. E o terceiro ponto é a questão do conhecimento. O juiz tem que realmente estudar não só o direito, mas matérias, às vezes, absolutamente distintas. Eu me lembro uma vez, como juiz criminal, eu tendo que julgar um erro médico. Eu fui conversar com médicos, eu tenho um primo meu que é o coordenador de um curso de medicina aqui no estado do Paraná. Fui conversar com ele para saber qual era o mecanismo de uma sala de cirurgia. Ou seja, o juiz não pode imaginar que ele sabe. Ele tem que saber procurar os dados que ele precisa para julgar. E, por fim, não adianta querer ser juiz e trabalhar 8 horas por dia. Isso não existe. Isso não existe. O juiz não tem horário para trabalhar. Ele tem que manter o serviço dele em dia, porque as pessoas não vão ao fórum porque não entram com processo porque têm vontade, eles entram com processo porque eles precisam. Ir ao fórum é muito parecido com ir a um hospital. As pessoas não vão para o hospital porque querem, elas vão para o hospital por absoluta necessidade. E os médicos, como os juízes, têm que entender que se os processos estão na nossa mão é porque nós temos que julgar o mais rápido e o melhor possível. O tema abordado, a próxima pergunta, sobre o tema abordado, qual a diferença entre impedimento e suspeição? Impedimento é aquilo que bloqueia, impede que você exerça a jurisdição. A suspeição é um fato que coloca sob suspeita qualquer decisão. Essas são as duas diferenças. O impedimento faz com que o juiz não possa julgar. A suspeição diz que qualquer julgamento, qualquer decisão daquele juiz tem que ser vista com reservas, tem que ser vista como algo que pode estar comprometido. Essa é a diferença. Nos ambos os casos, os juízes têm que ser afastados, se provada a suspeição ou um impedimento. Eu vou dar um exemplo de prova de impedimento. Um escritório de advocacia em Curitiba, muito famoso, tem o mesmo sobrenome que eu, Gobo, G-O-B-B-O. Um advogado entrou com uma exceção de impedimento comigo, dizendo que eu era parente consanguíneo. Olha, teoricamente até era, só que ele é meu primo em 7º grau. O nome Gobo é um nome comum no norte da Itália, na região do Vêneto, de onde vieram os parentes, os pais da minha mãe eram imigrantes dessa região de Veneza mesmo, nem da região de Vêneto, da cidade de Veneza. E é um nome comum.
Como no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu conheço algumas comunidades chamada Linha Gobo. Tá? Os primeiros gobos que chegaram no Brasil chegaram no Espírito Santo, quer dizer, não é nem aqui, vieram lá do Espírito Santo. Se vocês botarem lá na internet o nome Gobo, vocês vão ver comunidades no Espírito Santo. E o advogado insistia que eu era parente consanguíneo. Eu dizia assim, mas eu sou em 7º grau. O bisavô do advogado era irmão do meu bisavô. Um negócio assim, completamente... a última vez que eu vi esse advogado, eu estava na faculdade. Quer dizer, faz 30 anos que eu tinha visto esse advogado. Enfim, isso é uma arguição de impedimento, mas tem que ser demonstrada. Não basta ter o mesmo sobrenome. Imagina uma pessoa que chama-se Silva ou Pereira. Quantos impedimentos vão ter? O senhor já declarou, a última pergunta, o senhor já declarou de ofício impedimento, suspensão em algum processo? Várias vezes. Várias vezes. Eu já dei um exemplo, por exemplo, dos parentes, dos tios de 2 assessores meus, de uma faculdade que eu dou aula, aliás, foram 2 faculdades que eu dou aula, uma é a PUC, outra é a Unifosa aqui, em que a parte entrou contra a faculdade, eu tive que me dar por impedido. Isso é normal na vida de um magistrado. Isso não é um fato incomum. Isso é normal na vida do magistrado. Eu vou dar um exemplo de como o magistrado tem que fugir disso. A minha família, por parte de mãe, é da cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná, porque é 120 quilômetros de Curitiba. Eu sou nascido em Ponta Grossa. Eu nunca fui juiz lá, porque a minha família é uma família de empresários. Tem torrefador de café, tem hotéis, meu avô tinha revenda de carro. Então era certo que eu ia me incomodar lá. Nunca fui juiz lá. O juiz tem que fugir dessas coisas. Agora, como desembargador, já aconteceu de aparecer um primo meu parte de um processo. E eu tenho que me dar para suspeito por impedimento. Nesse caso, aliás, nem suspensão, nem impedimento. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que dê tudo certo no trabalho que vocês estão fazendo. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Eu vou trazer então um pouquinho para vocês sobre os impedimentos do juiz do artigo 144 do Código de Processo Civil. Primeiramente, eu gostaria de falar que os impedimentos eles têm um caráter objetivo, onde não há o que se discutir quanto ao impedimento. Pois se o juiz ele se enquadra em uma dessas hipóteses, ele fica imediatamente impedido de julgar esse processo. Diferente da suspensão, que tem um caráter subjetivo, onde se suspeita da motivação do juiz para aquela decisão. Então aqui, se o juiz ele se enquadra, ele fica impedido de julgar o processo, tá? A primeira hipótese seria se ele é o mandatário de uma das partes. Como assim? O mandatário ele seria então o advogado de uma das partes, ou então se ele recebeu uma procuração anterior de uma das partes. Então, se ele já chegou a fazer parte desse processo anteriormente também como perito, como membro do Ministério Público, ou se ele prestou depoimento nesse processo anteriormente, ele também não pode julgar esse processo. Como isso poderia ter acontecido? Nós temos no direito brasileiro instâncias, então esse processo ele pode ter sido julgado em primeira instância, e você participou dele como um perito, você participou dele como representante do Ministério Público, você chegou a prestar um depoimento, por exemplo, você fica impedido então de julgar esse processo. Ou se você também julgou esse processo em primeira instância, ele foi para a segunda instância e você foi designado novamente para julgar esse processo, fica impedido. Se você já julgou, não se pode julgar novamente esse mesmo processo, tá bom? Temos a hipótese também se um cônjuge, um parceiro ou um parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, em linha reta ou colateral, seja parte desse processo como defensor público, como advogado de uma das partes ou como representante do Ministério Público, você fica impedido de julgar esse processo, por essa pessoa fazer parte dele, tá bom? Nessas hipóteses ainda, para você ficar impedido de julgar esse processo, essa pessoa ela já tem que estar consagrada como parte desse processo. Então, antes do processo chegar em você, esse seu parente, esse seu cônjuge ou companheiro, ele já tem que estar postulado no processo como uma das partes, seja o advogado dela, seja o defensor público ou representante do Ministério Público. Essa pessoa ela já tem que estar postulada antes do processo chegar até você. E também
se o escritório que representa uma das partes tenha como parceiro, como sócio, também uma pessoa que seja seu parentesco, consanguíneo, afim, que seja de forma reta ou colateral, ou então cônjuge ou parceiro desse escritório, você não pode julgar, pois uma das partes é representada por um escritório que essa pessoa é sócia. Não se enquadra também, fica impedido de julgar. Temos a hipótese também quando você faz parte do processo. Se o juiz ele faz parte do processo, ele não pode julgar. É meio óbvio, mas o legislador está ali novamente trazendo pra gente o óbvio, porque não podemos deixar lacunas na lei, né? Então, se o juiz ele faz parte do processo, ou então, se nas hipóteses do seu parceiro, o seu cônjuge, o familiar consanguíneo ou afim, até o 3º grau em linha reta ou colateral, faz parte desse processo, como uma das partes, essa pessoa, esse juiz, não pode julgar, tá bom? Não se pode julgar também em casos de pessoa jurídica se o juiz ele faz parte dessa sociedade, ele faz parte dessa PJ, se ele é um sócio dessa empresa, ou então se ele faz parte como um membro administrativo, ou então um membro de direção, ele não pode julgar por ter essa relação com a PJ. Ou então, em casos que no processo uma das partes seja seu herdeiro, né? Já falamos anteriormente ali do parentesco, mas trazemos aqui novamente, o herdeiro não pode fazer parte do processo em que o juiz seja seu parente. Então, se você vai julgar, seu filho aparece como uma das partes, é o seu herdeiro, não pode, fica impedido. Ou então, um donatário ou um empregador. Então, não faz sentido, você presta serviços, você faz parte daquela sociedade e essa sociedade está no processo, você não pode julgar. Ou então, os seus empregados, você não pode julgar causas de pessoas que sejam seus empregados, tá bom? Em caso de instituição de ensino, caso esse juiz ele também seja professor, e essa instituição aqui, por exemplo, a Univale, ela faz parte de um processo que chega a esse juiz, ele não pode julgar, porque ele tem essa relação de prestação de serviço, ela tem essa relação de empregatícia com o juiz, ele fica impedido de julgar. Ele também fica impedido de julgar caso uma das partes seja cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau em linha reta ou colateral. Então, se uma das partes é cliente desse escritório, não pode julgar, tá bom? Mesmo que nessa causa em específico o escritório do seu parente, do seu parceiro, não seja o representante. Mesmo que nessa única causa, essa parte ela tenha pego um outro representante, um outro advogado. Como existe essa ligação de clientela com o escritório que seja do seu parente ou do seu cônjuge, não pode julgar, tá bom? Mesmo que o representante nesse momento não tenha nada a ver com você, você não pode julgar por conta dessa relação. Ou então, quando, como não nesse processo, mas em outro processo, o juiz ele tem uma relação de cobrança ou é cobrado por uma das partes. Então, não nesse processo, mas em um outro, esse juiz, né, você está sendo cobrado de algo por uma das partes. Ou ao contrário, você está cobrando uma das partes de algo, por exemplo. Você não pode julgar por já ter essa relação processual em outro caso, tá bom? Então, essas são as hipóteses do artigo 144 trazidas. Eu tentei explicar melhor para vocês e é isso. Boa noite, pessoal. Vou passar a palavra para minha colega. Boa noite, meu nome é Joyce de Almeida Togni e eu vou falar um pouco mais sobre a suspeição do juiz, que está prevista no artigo 145 do CPC de 2015. Tanto o impedimento quanto a suspeição decorrem da violação da imparcialidade. Contudo, a suspeição precisa ser provada de alguma forma e ela tem decorrência de circunstâncias subjetivas.
A sua presunção é relativa de parcialidade e ela não gera nulidade se arguida no momento oportuno. No caso, ela gera preclusão, que é a perda do direito de manifestação no processo se não for realizada no momento oportuno. As suas hipóteses são: se o juiz for amigo ou inimigo da parte ou do advogado, se o juiz recebeu presentes de alguém com interesse na causa, se após iniciado o processo o juiz aconselhar ou subsidiar as despesas do processo, se o juiz for credor ou devedor da parte, nesse caso, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, e se o juiz for interessado no julgamento do processo. Além dessas hipóteses, o juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, que é bastante comum. Boa noite, meu nome é Adrina, vou falar um pouquinho do artigo 146 do CPC. Quando uma das partes do processo souber de fato que pode impedir o juiz de julgar a ação, poderá alegar ao juiz o impedimento de suspeição em 15 dias a contar do conhecimento do fato impeditivo. Será dirigido a petição do próprio juízo com os documentos e testemunha que poderão confirmar o impedimento ou a suspeita. Se for reconhecido o impedimento ou a suspeição pelo juízo, ele passará ao seu substituto para que julgue a ação, ou determinará que seja julgado em apartado e apresentará sua defesa, que será julgado como incidente pelo tribunal. Caso venha a ser julgado com a ação, poderá ter ou não efeito suspensivo. Se tiver, a tutela de urgência será requerido ao juiz substituto. Se a alegação do autor for deferida, o juiz será condenado aos custos processuais e o processo será encaminhado ao juiz substituto. O juiz condenado poderá recorrer à decisão. Declarado o impedimento ou a suspensão, o tribunal determinará qual o momento que o juiz não poderia ter atuado, decorando a nulidade dos atos do juiz ao impedimento ou suspeito. Boa noite, meu nome é Giovana Bel de Medeiros. Eu vou explicar um pouco sobre os artigos 147 e 148 do CPC. O artigo 147, ele se trata de 2 ou mais juízes, parentes, consanguíneos ou afins, seja em linha reta ou linha colateral, até o terceiro grau, atuando em um mesmo processo. Também haverá impedimento nesses casos, portanto, aquele primeiro que conhecer o processo e impede a atuação do outro. O segundo deverá remeter dessa maneira os autos ao seu substituto legal. O artigo 148, os motivos de suspensão e impedimento, por fim, não restringem ao juiz. Eles se aplicam também aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos imparciais desse processo. Dessa maneira, a parte deverá suspensão e impedimento do juiz, em exceção da suspensão fundamentada e derivadamente instruída na primeira oportunidade de falar nos autos.